Quando a crítica vira combustível, Napoleon Hill avisou: a energia oculta por trás das palavras que ferem. Antes de começarmos, inscreva-se agora no canal. Aqui você descobre como transformar dor em propósito, ofensa em direção e crítica em combustível. Os ensinamentos que você vai ouvir hoje podem redefinir completamente a forma como você reage ao que o mundo te envia. Porque a verdade é simples: quem não sabe usar a crítica é usado por ela. Napoleon Hill descobriu isso quando estudou centenas dos homens mais bem-sucedidos da história. Quase todos, sem exceção, haviam enfrentado zombarias, rejeições e humilhações antes de alcançar a grandeza. E o que diferenciava esses homens não era o talento ou a sorte, mas a capacidade de transformar cada palavra contrária em um degrau para subir. A crítica é o termômetro que mede o quanto você está se movendo. Se ninguém te critica, talvez você ainda não tenha se movido o suficiente para incomodar. Quando Hill entrevistou Thomas Edison, ele ouviu o inventor dizer: "Eu não falhei, apenas descobri 1000 maneiras que não funcionam." Mas o que as pessoas não sabem é que, enquanto Edison repetia experiências, ele era ridicularizado por colegas, desacreditado por jornais e até zombado por cientistas respeitados. Ainda assim, cada risada se tornava uma fagulha para continuar. Hill percebeu que há uma energia espiritual que se acumula quando somos injustiçados. Essa energia, se canalizada, tem poder de propulsionar qualquer pessoa muito além do comum. E é exatamente isso que diferencia os que se rendem dos que prosperam. O universo não envia críticas para te destruir, mas para testar se você já aprendeu a direcionar a energia emocional. Jesus foi criticado, zombado, rejeitado, mas jamais reagiu com ódio. Ele transmutava a ofensa em compreensão e poder. Essa é a alquimia espiritual: transformar veneno em remédio, dor em missão, rejeição em resiliência. Hill dizia: dentro de cada adversidade há a semente de um benefício equivalente ou maior. A crítica é essa semente. O problema é que a maioria a engole amarga e não planta, e por isso nunca colhe. Você precisa aprender a usá-la como combustível de alta octanagem para o seu propósito, porque o mundo só critica quem saiu do campo das ideias e começou a agir. O mundo ignora quem vive no silêncio da mediocridade, mas reage violentamente quando alguém decide construir algo novo. E é nesse momento que a fé precisa entrar. Fé não é rezar para que parem de falar. É aprender a continuar mesmo ouvindo. É olhar para o céu e dizer: Senhor, se eles estão falando, é porque eu comecei a incomodar a escuridão. A vibração da crítica, quando você não a absorve, se torna força propulsora. É como o vento contrário que levanta o avião. É a resistência que te faz subir. Nenhum foguete é lançado sem pressão, nenhum diamante é formado sem atrito. Então, da próxima vez que te ferirem com palavras, lembre-se: o universo está observando o que você fará com essa energia. Você vai reagir ou vai transformar? A crítica como portal de consciência e refinamento espiritual. Hill dizia que a crítica é o preço que os fortes pagam pela coragem de ser autênticos. A maioria das pessoas busca aceitação, não crescimento. Elas moldam suas atitudes para se encaixar em grupos, religiões, opiniões e sistemas, e quando alguém aparece quebrando esse molde, o instinto coletivo é atacar. É uma defesa inconsciente da mediocridade, mas os sábios entendem que o ataque é apenas um espelho. Quando o mundo te critica, ele está apenas refletindo o medo que ele mesmo tem de mudar. Por isso, a reação não deve ser raiva, mas clareza. A crítica revela o estágio espiritual de quem fala, não de quem ouve. O que sai da boca é o que transborda do coração, e quem vive criticando vive cheio de inveja, frustração e vazio. Hill ensinava que a mente humana é um transmissor e um receptor de vibrações.
A crítica é uma forma de vibração negativa tentando se conectar à tua frequência. Se você aceita, baixa a sua energia. Se você observa e não absorve, essa energia se dissipa e volta como força. É o mesmo princípio que Jesus aplicou quando disse: abençoai os que vos perseguem. Não era sobre moralidade, era sobre mecânica espiritual. A bênção cria um escudo vibracional que devolve ao universo tudo o que veio distorcido. Quando você abençoa, você se eleva. Quando responde, você se iguala. E ninguém vence descendo de nível. O segredo está em não ser o reator, mas o criador. Se te chamam de louco, agradeça, pois estão reconhecendo que você pensa fora da manada. Se te dizem que é impossível, sorria, porque acabaram de confirmar que você está no caminho certo. Se zombam de sua fé, mantenha o foco, porque até o inimigo só atira onde há movimento. Hilbert observou que as críticas aumentavam sempre que seus alunos estavam prestes a alcançar uma virada. É como se o universo usasse a resistência humana para testar a consistência do seu propósito. Quando você está quase expandindo de nível, o ambiente ao redor reage. Pessoas se afastam, opiniões surgem, e é nesse ponto que muitos desistem. Mas o sábio entende: quanto maior a crítica, mais próximo está o salto. Porque antes da colheita vem a tempestade. O plantador experiente sabe que o barulho do vento é apenas sinal de que a semente está prestes a romper a terra. E a semente que não resiste à pressão nunca floresce. Hill contava a história de um jovem vendedor que, após ser humilhado publicamente por um cliente, jurou nunca mais desistir por causa de rejeição. Meses depois, esse mesmo cliente voltou, pediu desculpas e comprou todo o lote que o rapaz vendia. A humilhação virou portal, e o que parecia derrota era apenas um teste de resistência. O universo usa o eco da crítica para perguntar: você realmente quer o que diz querer? A maioria responde não, desistindo. Mas os que persistem entram num nível vibracional onde as vozes externas se tornam ruído distante. É quando você entende que não precisa mais provar nada, apenas manifestar o propósito. E quando chega a esse ponto, o silêncio interior se torna tão poderoso que nenhuma palavra do mundo consegue te tirar da rota. O código da transmutação emocional. Eu chamava de transmutação emocional o ato de converter a energia de emoções negativas em poder criativo. Isso não é filosofia, é física espiritual. Toda emoção é energia em movimento. A crítica é uma descarga de energia direcionada a você. Se você reage, ela te atravessa e te enfraquece. Se você a absorve com consciência e a transforma, ela se torna combustível para teus projetos. O segredo está no instante da reação. É ali que você decide se será vítima ou alquimista. Quando alguém te humilha, te diminui ou debocha do teu sonho, você pode escolher vibrar igual ou canalizar a força oculta da emoção para uma meta. Foi assim que os gênios agiram. Hill observou que Henry Ford foi chamado de ignorante por investidores, ridicularizado por tentar construir um motor que ninguém acreditava que funcionaria. As revistas zombavam dele, dizendo que ele não tinha educação formal. Mas Ford, em vez de reagir, trabalhava em silêncio. Cada ofensa que recebia, ele transformava em horas de foco. Ele dizia: o fracasso é apenas uma oportunidade de recomeçar com mais inteligência. O mesmo princípio se aplica à crítica. É uma chance de você recomeçar com mais energia. A diferença entre o sábio e o impulsivo é que o primeiro aprendeu a não desperdiçar emoção. O impulsivo reage e se esgota. O sábio transforma e prospera. Hill dizia que a emoção reprimida é veneno, mas a emoção redirecionada é poder. Quando alguém te critica, o universo está testando tua capacidade de manter o domínio interno. Lembre-se, não existe progresso sem pressão. O ouro precisa do fogo para brilhar. Se você foge do calor, nunca descobrirá seu brilho.
Por isso, ao invés de evitar a crítica, use-a como sinal de que está se expandindo. Nenhum grande homem da história foi poupado. Moisés foi questionado por seu próprio povo, Davi foi desprezado por seus irmãos, Jesus foi condenado pelos religiosos da época. A crítica é sempre a sombra da luz em movimento. E quando ela aparece, significa que sua luz está crescendo. Hill recomendava um exercício simples. Quando ouvir algo negativo sobre você, feche os olhos e diga mentalmente: eu converto esta energia em poder. Ao repetir isso com fé, você muda a polaridade vibracional. A ofensa se dissolve e a energia retorna purificada. Essa prática é mais poderosa que qualquer resposta verbal, porque atua no campo invisível, onde as verdadeiras batalhas acontecem. A vida não se vence com argumentos, mas com frequência. E quanto mais você eleva a sua, menos a crítica te alcança. O segredo é não lutar contra o som, mas mudar a sintonia. O rádio não briga com o ruído, ele apenas ajusta a frequência até encontrar clareza. Faça o mesmo. Pare de tentar convencer os outros e comece a convencer a si mesmo de que nasceu para algo maior. A crítica só dói quando ainda há dúvida dentro. Quando você tem certeza, ela se torna apenas barulho de fundo. O poder espiritual da resistência e o teste da fé. Hill explicava que o universo precisa ter certeza de que pode confiar em quem ele pretende abençoar. Por isso, antes da promoção vem o teste, e esse teste quase sempre vem disfarçado de crítica. A crítica é o exame final da fé. É como se Deus dissesse: vamos ver se você está pronto para receber o que pediu. E então, ele permite que pessoas falem, zombem, desacreditem, e que as portas se fechem, não para te punir, mas para revelar quem você realmente é sem aplausos. Hill dizia que todo homem precisa passar pela fase do silêncio e da solidão, o período em que ninguém acredita nele. E é nesse vale que nascem os verdadeiros gigantes. O ego morre, a fé amadurece e a visão se purifica. Quando você é elogiado, o mundo está olhando para o seu brilho. Mas quando você é criticado, Deus está olhando para o seu interior. É o momento em que o teu propósito é lapidado. As palavras que te ferem são o cinzel que esculpe tua alma. E se você resistir sem se quebrar, o próprio universo se curva diante de ti. Hill contou que Andrew Carnegie, seu mentor, era insultado por muitos por enriquecer ensinando prosperidade a operários. Chamavam-no de explorador, de ganancioso, de hipócrita. Mas ele não reagia. Em silêncio, continuava doando escolas, bibliotecas e oportunidades. Décadas depois, os mesmos jornais que o criticaram o chamavam de benfeitor da humanidade. A crítica é apenas a fase obscura antes da aurora. O problema é que muitos desistem no escuro. Eles oram pedindo luz, mas não entendem que a fé só se fortalece na ausência dela. É fácil acreditar quando todos te apoiam. Difícil é acreditar quando riram do teu projeto, quando zombaram da tua fé, quando disseram que você é sonhador demais. Mas é justamente aí que o poder espiritual se acende. Deus não usa aplausos como combustível, ele usa resistência. Cada crítica é uma carga espiritual que, se você suportar, te empurra adiante. O segredo é não fugir da dor, é atravessá-la. Hill dizia que a dor é o imposto que o universo cobra para entregar crescimento. Não existe diploma sem prova e não existe glória sem resistência. A cada ofensa suportada com dignidade, tua energia se refina, tua consciência se expande, tua frequência sobe. Você passa de reativo para criativo. A crítica, então, deixa de ser ofensa e se torna ferramenta. Você deixa de ser o ferido e passa a ser o forjado. Quando isso acontece, algo muda dentro. Você para de pedir que parem de falar e começa a agradecer porque estão falando. Você entende que cada voz contrária é uma confirmação do caminho certo. Hill dizia: quando começarem a te chamar de louco, sorria.
é sinal de que você começou a criar fora da lógica do medo. E é exatamente isso que o universo espera, que você se torne imune à opinião e fiel à visão. Quando o mundo duvida, o céu aprova. Hill dizia que toda vez que alguém te critica, há um julgamento em duas dimensões. O mundo te rejeita, mas o céu te observa. O propósito divino precisa ver se você é guiado por vozes externas ou pela voz interior. Por isso, quanto mais elevado o teu chamado, mais barulho o mundo fará ao redor. A crítica é uma forma de resistência espiritual. Ela tenta te empurrar de volta para a zona de conforto, o território onde o medo domina e a fé adormece. Mas quem está desperto entende. O desconforto é o altar onde a grandeza é forjada. Cada palavra contrária, cada riso de desdém, cada olhar de dúvida é uma energia que você pode converter em força. O universo não desperdiça nada. Até o veneno pode ser usado como antídoto quando há sabedoria. Hill chamava isso de lei da compensação vibracional. Tudo o que vem contra você, quando absorvido com consciência, se torna poder a seu favor. É a resposta invisível de Deus dizendo: transforma e segue. Quando Jesus foi acusado, ele permaneceu em silêncio, não por fraqueza, mas por domínio. O silêncio dele era a autoridade espiritual. Ele sabia que responder ao nível da ofensa seria rebaixar sua missão ao nível do ofensor. Hill compreendeu que o silêncio é uma das armas mais poderosas do sucesso. É nele que o universo reorganiza as peças. É quando você para de falar e começa a vibrar. O barulho dos outros não define sua frequência. Você define quando decide manter o foco. Hill observava que as pessoas que mais eram criticadas em vida, muitas vezes, se tornavam reverenciadas depois da morte. Por quê? Porque estavam à frente do tempo. O mundo rejeita o que ainda não entende. Então, quando te chamarem de sonhador, sorria. É apenas o sinal de que você está tocando o futuro antes deles. Quando zombarem de tua fé, agradeça. É prova de que tua energia já está além da compreensão comum. O caminho do propósito é solitário, mas é nele que o espírito se fortalece. O segredo não é evitar a crítica, é aprender a se alimentar dela. Deixe que falem. Enquanto falam, você constrói. Deixe que duvidem. Enquanto duvidam, você progride. Quando pararem de falar, é porque você chegou tão alto que já não podem te alcançar. Hill dizia que cada ofensa suportada em silêncio é uma oração não dita, e cada crítica ignorada com amor é uma ascensão disfarçada. Deus não te promove pelo elogio, mas pela reação à injustiça. A crítica, portanto, é um exame de maturidade espiritual. E quando você começa a agradecer por ela, é sinal de que está pronto para a colheita. É nessa vibração que o impossível se dobra. Da dor à direção, quando a crítica se torna chamada divina. Hill dizia que a vida só começa a mudar quando você entende que nada acontece contra você, tudo acontece por você. A crítica não é o fim, é o aviso de que um novo nível está prestes a se abrir. A maioria reza para que Deus cale os críticos, mas a oração certa é outra. Senhor, me dá força para transformar isso em combustível, porque o que diferencia os que crescem dos que quebram é apenas isso, o uso da energia. Uns absorvem as palavras e adoecem, outros as convertem e prosperam. O mundo é um reflexo de quem consegue dominar o próprio campo emocional. E Hill compreendeu que a prosperidade não é privilégio de alguns. É consequência da mente disciplinada que aprendeu a transformar tudo em propósito. Quando falam mal de você, não é sobre você, é sobre o medo deles. Quando zombam da sua fé, não é sobre Deus, é sobre a falta dele nos corações deles. Por isso, não reaja, observe, transmute. A crítica é uma ferramenta divina disfarçada. Ela vem para testar se o teu valor depende da validação alheia.
E quanto mais maduro você se torna, mais entende que nenhuma voz é mais importante que a voz da tua alma. Hill dizia que quem vive para agradar os outros morre sem agradar a si mesmo. Então pare de tentar caber. O ouro não se dobra para caber no molde, ele derrete e assume a forma que quiser. E assim deve ser com você. Deixe que falem, que te julguem, que te achem arrogante ou estranho. Nenhum deles estava lá quando você orou chorando, quando acreditou sozinho, quando teve que recomeçar em silêncio. Deus viu cada lágrima e é Ele quem prepara a mesa na frente de quem te criticou. A crítica é apenas o ensaio para o aplauso divino. É a lapidação antes da coroação. E Hill repetia: o sucesso sempre chega mascarado de fracasso. Então, se hoje te criticam, saiba, o universo está apenas te promovendo em silêncio. Continue, trabalhe mais, ore mais, foque mais, porque enquanto eles falam, o relógio de Deus trabalha. Um dia, os mesmos que duvidaram vão te perguntar como você conseguiu. E você sorrirá, lembrando que foram eles que te deram combustível. As lições práticas de quem transformou crítica em poder. Agora mergulhe fundo. Imagine que Hill está te olhando nos olhos e dizendo: pare de fugir do desconforto. É nele que o ouro está enterrado. Vamos entender na prática o que significa transformar crítica em combustível. Primeiro princípio: redefina a percepção. A mente reage conforme o significado que você dá às palavras. Se alguém te chama de incapaz, não aceite isso como ofensa, veja como informação sobre o limite da percepção dele. Essa frase só se torna verdadeira se você a repetir internamente. Todo julgamento precisa de aceitação para criar raiz. Então, pratique a recusa consciente. Quando ouvir algo negativo, diga internamente: isso não me pertence. Repita. Você vai perceber que a energia volta e a tua vibração se mantém intacta. Segundo princípio, converta a emoção em ação. Hill ensinava que a energia precisa de canal. Se você fica parado remoendo o que ouviu, o corpo adoece. Mas se canaliza a emoção em trabalho, oração ou criação, ela se transmuta. O sentimento que antes te derrubaria passa a te empurrar. É o que os grandes artistas, líderes e empreendedores fazem. Michelangelo era ridicularizado por seus contemporâneos. Transformou a dor em esculturas eternas. Nikola Tesla foi traído e humilhado. Transformou rejeição em invenções que mudaram o mundo. Oprah Winfrey foi demitida e desacreditada. Usou o ódio como impulso. Cada um deles aplicou a mesma lei invisível. O poder nasce da dor redirecionada. Terceiro princípio: alimente o espírito diariamente. O mundo vai tentar te convencer de que você não é capaz. Então, tua mente precisa de alimento superior. Ore. Leia provérbios. Escute mensagens elevadas. Cerque-se de vozes que lembram quem você é. Hill dizia: a fé é o único antídoto permanente contra o medo. E o medo é o que faz a crítica te paralisar. Quando tua fé está alimentada, a crítica não te atinge. Ela toca tua superfície, mas não penetra tua essência. Quarto princípio: proteja tua frequência. Existem pessoas que só aparecem para plantar dúvida. Ame-as, mas não as ouça. Se você permitir, a energia delas contamina teu campo vibracional. Hill chamava isso de higiene mental. Assim como você toma banho físico, precisa limpar a mente diariamente. Escreva tuas metas, visualize teu propósito, agradeça. Cada gratidão é uma camada protetora invisível. E quando a crítica vier, ela apenas escorregará. Quinto princípio: entenda a economia da dor. Nada é desperdiçado no universo. Cada lágrima tem valor espiritual. Cada palavra que te feriu é um crédito de energia acumulada que voltará multiplicado quando você converter em sabedoria.
Hill dizia que Deus não desperdiça sofrimento, ele o recicla em poder. A dor é a semente e o aprendizado é o fruto. O erro é tentar fugir dela. Quando alguém te fere, não peça vingança, peça clareza. Peça entendimento para descobrir o que dentro de ti ainda reagiu. Porque se doeu, é porque ainda há algo não curado. A crítica é o espelho que revela onde a alma precisa amadurecer. Sexto princípio: crie a lei do retorno intencional. A cada vez que te criticarem, abençoe o crítico. Mentalmente diga que ele encontre a paz que ainda não tem. Isso não é fraqueza, é poder. Abençoar quem te fere é desarmar o circuito do mal. A energia negativa perde força e você sobe vibracionalmente. Hill chamava isso de retorno construtivo. Cada bênção emitida volta multiplicada. É a lei do círculo vibracional. Sétimo princípio: faça silêncio estratégico. Pare de tentar provar algo. A necessidade de provar vem da insegurança. A árvore não explica seu crescimento, ela apenas cresce. Hill observou que os homens de maior poder espiritual eram silenciosos. Eles deixavam os resultados falarem. Então, use a crítica como indicador de que está no caminho certo, não como convite ao conflito. Trabalhe em silêncio e deixe o universo anunciar. Oitavo princípio: registre sua jornada. Escreva. Toda vez que te ferirem, anote. Todo aprendizado deve ser documentado. Isso não é apenas terapia, é estratégia. Um dia, quando olhar para trás, você verá que cada crítica te empurrou a um novo nível. Você perceberá que sem elas não haveria expansão. A crítica não veio para te destruir, veio para te ensinar a transformar o invisível em poder visível. Nono princípio: ensine outros a fazer o mesmo. A prosperidade só se sustenta quando é compartilhada. Hill dizia: você só será verdadeiramente rico quando puder ajudar outros a encontrarem sua própria riqueza. Ensine alguém a lidar com críticas, inspire com teu exemplo. Quando alguém te ver reagindo com serenidade, ele aprenderá sem palavras, e esse ciclo de consciência se expandirá. Décimo princípio: reafirme teu propósito diariamente. Diga em voz alta: eu sou guiado por Deus e fortalecido pelas adversidades. Essa frase tem poder criador. O universo responde à convicção. Quanto mais você repete com sentimento, mais o campo se organiza a teu favor. A crítica perde força porque tua identidade espiritual se solidifica. Você deixa de ser o ferido e se torna o fortalecido. E por fim, lembre-se: ninguém apedreja árvores sem fruto. As pedras são elogios disfarçados. Elas indicam que você tem algo de valor. Então, da próxima vez que for alvo de palavras duras, sorria. É o universo dizendo: continue, você está crescendo. Hill terminava suas palestras dizendo: a ofensa é o último obstáculo antes do milagre. E é isso que te digo hoje: não pare no obstáculo. Transforme a crítica em combustível, o veneno em antídoto, o ataque em altar. Abençoe, trabalhe e eleve-se, porque enquanto eles falam, Deus age.